Foi um fenômeno, então, que começou lá para os lados do México e foi descendo. Então, início dos anos 90 ali, alguns casos relatados ali pro lado do México. Então, os casos foram surgindo ali, ganhando popularidade, foram descendo. Basicamente, a ideia, pode ter gente mais nova aqui que não conhece o chupacabra, né? Então, legal falar, né, que seria uma suposta criatura, alguns vão dizer extraterrestre, outros vão dizer intraterrestre, outros vão dizer que é uma criatura que os cientistas fizeram e que escapou do laboratório, que se alimentava de animais de criação, como cabra, cachorro, ovelha. Então começaram a aparecer esses casos de animais mortos com suposta ausência de sangue no corpo e marcas no pescoço, orelha às vezes cortada, coisas assim. Conversa com outro fenômeno, embora não seja exatamente a mesma coisa, que é a tal da mutilação de animais, que começou nos anos 60 e é atribuível a OVNIs, né? Então aqueles animais que tá lá o corpo do bicho morto e do pescoço para cima tá só os ossos. E dali para baixo do resto tá a carne normal. Então tem o fenômeno da mutilação de gado. E aí foi descendo, foi chegando aqui na América do Sul, já na segunda metade da década de 90, começaram a aparecer os casos. E a gente consegue entender de forma, começando pela explicação mais simples de novo, que uma parcela desses casos pode ser entendido como ataques de animais selvagens, cachorro do mato, essas coisas. Pelo menos uma parte. E que inclusive o pessoal da ufologia fica muito pistola da vida quando a gente fala isso, né? Porque um dos grandes problemas é que eles olham muitas vezes os casos como um todo. Isso é um problema muito comum. Um problema recorrente. Tem um caso ali que eventualmente é mais difícil de explicar, de animais que foram encontrados mortos. Eu mesmo investiguei um caso assim. Dos animais que foram encontrados mortos num lugar fechado. Num galinheiro, por exemplo, como foi o meu caso. Um galinheiro fechado e os animais mortos ali. Esse caso é misterioso, tem um pouco mais de mistério, vamos pensar. O grau de mistério dele não significa que os outros casos todos são misteriosos. Então, na hora que a gente fala, olha, uma grande parte aí pode ser ataque de cachorro do mato, o pessoal fica pistola. Porque é como se a gente estivesse deslegitimando, inclusive, aquele caso. Mas não, né? O fato de ter um ou outro caso que é mais difícil de explicar, não quer dizer que todos aqueles outros casos sejam a mesma coisa. Claro. Então, é por isso que a gente tenta fazer um olhar mais individualizado, caso a caso, e a gente vê que uma grande parcela de casos embarcou nessa onda do chupa-cabras, né? Então, coisas que antes passariam despercebidas, morte de animal por raio, inclusive muitas vezes vários animais morrem, tem vários casos conhecidos de queda de raio, que o pasto inteiro morreu. Todo mundo que estava ali perto da árvore morreu. 20, 30 cabeças de gado morreu. Animais que foram atacados por cachorro do mato ou outros predadores. Foi tudo sendo colocado na conta do chupa-cabra, sabe? Então tem muitos casos mais simples. Mas tem outros, inclusive esse caso que eu pesquisei, que foi muito interessante. Posso até relatar rapidinho aqui, numa cidade do interior de Minas. Começou com um sujeito que tinha uma criação de galinhas, tinha um galinheiro lá. E ele conta que todas as galinhas e alguns galos amanheceram mortos. E aí, tá... né, eu só fui saber dessa história alguns dias depois, porque o que aconteceu era que no mesmo bairro, umas 2, 3 ruas para cima, havia uma estrada de terra e um motorista de ônibus estava voltando a pé, porque o ônibus quebrou, ele voltou a pé e ele teria visto uma criatura no meio da pista, isso 10 da manhã mais ou menos, uma criatura de pelo preto agachada. Ele até achou que era um macaco no primeiro momento, achou estranho um macaco grande daquele jeito, mas isso tudo aqui eu tô falando conforme ele falou, tá? Não tô botando a mão no fogo não. Aí ele pegou uma pedra e deu um grito assim para assustar a coisa, né? E na hora que ele fez, a coisa teria olhado para trás e seria uma criatura com um rosto não humano e tal. A criatura teria pulado e fugido. Foi aí que eu entrei na história, porque eu fui atrás desse motorista e tal, e começaram a aparecer outros casos do mesmo bairro. As pessoas começaram a relatar. 2 crianças relataram que quando estavam voltando da escola passaram debaixo de uma árvore, quando olharam para cima porque fez um barulho, viram uma bola de pelo preta com 2 olhos vermelhos, olhando para baixo. Uma dona de casa falou que viu pela janela do quarto dela uma criatura toda preta com os braços bem compridos e garras em pé, assim, na rua. Então, esses casos foram se somando, inclusive passando por aquele problema que eu comentei. Um caso validando o outro. Então, se um caso aqui é confiável, sei lá, as crianças, criança inocente, não inventar a história e tal, as pessoas dizem isso, né? Se isso é supostamente verdade, todos os outros casos também são. E aí rola uma espécie de mútua validação ali. E aí é que eu cheguei no caso das galinhas do cara. Mas aí já tinha passado uns dias, até todos esses casos. Aí ele falou que, joguei as galinhas fora, joguei no lixão. Tinha um lixão lá na cidade, lá vai o Leonardo, lá no lixão, né? Um amigo meu foi antes, depois eu fui logo atrás. E tava mesmo, tinha umas galinhas lá mesmo mortas, várias galinhas mortas. Não sei do que elas morreram, até porque elas estavam todas molhadas já lá no lixão, estavam em estado já de decomposição, não dava pra fazer nada, eu também não tinha dinheiro nenhum pra mandar analisar em lugar nenhum. Ficou aquela coisa informal que muitas vezes acontece na ufologia, não sempre, mas muitas vezes, das pessoas chegarem a conclusões com base no olhômetro. Então, do que aquelas galinhas morreram? Não faço ideia. E o que essas pessoas viram naquela época? Não tenho ideia também. Não deu pra saber nada. Isso foi antes até de eu me formar na psicologia. Isso tem muitos anos. Então, assim, não pude chegar a conclusão alguma. Mas o que aconteceu? Alguns dias depois, os militares apareceram e começaram a fazer um exercício militar ali. Eu tava lá
vivendo naquele lugar naquela época pra pesquisar. Aí eu vi uns militares assim nas esquinas, umas 2 esquinas. Aí eu perguntei, né, pra um dos militares o que ele tava fazendo ali, ele só desconversou e o outro falou que era um exercício militar. E tinha mesmo, no morro ali, bem no bairro onde tinha aparecido. E as pessoas todas ficaram na janela. Nossa, será que os militares vieram capturar? Foi depois de Varginha, então ficou meio que parecendo, sabe? Varginha foi em 96, esse caso foi em 98. Ficou parecendo. A coisa tá se repetindo. Será que os militares vão capturar uma criatura? Aí depois os militares foram embora e depois desse momento que os militares foram embora, nunca mais ninguém relatou nada. Por um motivo ou por outro, ninguém relatou mais nada. Inclusive, as pessoas hoje não querem mais falar do assunto. Eu corri atrás de algumas testemunhas daquela época, agora que eu tenho mais recursos, né? Eu sou um cientista já formado, digamos assim, sei como fazer a pesquisa, coisa que eu não sabia na época, e as pessoas não querem mais falar. Então, é um caso que eu não sei o que aconteceu. Claro que tem hipóteses mais simples para explicar, né? De um contágio psíquico ali, o pessoal foi na onda e tal. E até, talvez mesmo, houve um exercício militar ali banal, e a gente tá colocando tudo na conta, porque esse é um dos grandes problemas do paranormal, cara, que a gente tinha que parar pra pensar muito. Nós temos muito essa tendência de ver padrões nas coisas, de juntar coisas. Então, sei lá, eu tô falando de ETs aqui. Se esse negócio cai, a gente vai ficar, esquisito, será que são eles? Sabe? Então, a gente tem a tendência inconsciente até de juntar coisas que não necessariamente estão juntas. Ver o rosto de Jesus numa torrada, juntar coincidências a ponto delas virarem um fato significativo. Então pode ser que essas coisas não tenham muita relação umas com as outras, mas a gente está juntando. Mas esse é um caso que tem aberto até hoje.